Bom, primeiro, né, boa noite a todos e todas que estão presentes nesse momento, né, da defesa pública, né, da nossa acadêmica do curso de Artes Visuais. Eu vou, agora, no primeiro momento, fazer um registro, né, que a Flávia Leite de Souza Fabonato, né, ela é a nossa orientanda. Hoje ela vai fazer a defesa pública, né, do seu trabalho. Né, quero agradecer especialmente a banca avaliadora, né, a professora Marineide e a professora Sônia, né, agradecer também a presença dos demais, né, principalmente pela disposição, né, pelo cuidado que tiveram de fazer a leitura do texto, né, de fazer os apontamentos necessários, né, então fico muito feliz e agradecido de tê-los aqui nesse momento, né, e as demais pessoas que estão aqui, né, presentes assistindo essa defesa pública, né, para que possa apreciar. Eu vou fazer uma breve apresentação, né, da professora Marineide, né, a professora Marineide de Oliveira da Silva, né, ela possui licenciatura em Pedagogia pela UFMT, ela é bacharel em Serviço Social, ela é licenciada em Artes Visuais pela UNEMAT, né, ela também é bacharel em Administração pela Faculdade Invest, 2023, ela é especialista em Educação Infantil, né, especialista em Gestão Pública, especialista em Libras e Educação Inclusiva pelo Instituto Federal de Mato Grosso, ela é especialista em Docência na EAD, pela Unip, é especialista em Informática na Educação, né, pela UFMT, especialista também em Docência com ênfase na Educação Básica, especialização também em Docência com ênfase em Educação Inclusiva, pelo Instituto Federal de Minas Gerais, mestre em Educação pela UFMT, né, e é mestre em Educação pela UFMT e doutor em Educação, né, também pela UFMT. Possui pós-doutorado em Educação pela Unesp, né, tem experiência na docência e cursos de graduação, pós-graduação e cursos superiores de tecnologia. Então, seja muito bem-vinda, professora Marineide, né, agradecido pela sua presença novamente. Eu vou falar um pouco sobre o currículo da professora Sônia Maria Zanese Pérez. Ela é professora doutoranda, né, em Educação pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, na linha de pesquisa Estado, Políticas e Instituições Educacionais. Ela é mestra em História, né, pela mesma instituição, é especialista em Organização do Trabalho Pedagógico e Gestão Escolar e tutoria em Educação à Distância e Docência no Ensino Superior. E, além disso, é graduada em Pedagogia e História. É autora do livro Gestão Democrática Escolar, Fundamentos, Princípios e Experiências, né, e é uma das organizadoras dos livros Saberes Históricos e Práticas Culturais, né, Educação, Desafios e Perspectivas, e outra obra também, Educação entre Saberes e Práticas Pedagógicas, e a obra Jogos e Brincadeiras na Educação Infantil, Saberes para a Vida. E também atua no curso de História, né, da DEAD, né, então, durante esse 2025/1. Então, ambas sejam bem-vindas, né, ficamos muito agradecidos com a disposição, né, para fazer a leitura desse trabalho da nossa acadêmica. O título do texto, né, do texto monográfico que a Flávia apresenta chama Arte como Ferramenta Transformadora na Educação Infantil, ou na Educação Ambiental, né. Então, agora eu dou a palavra para a Flávia, né, Flávia, você tem até uns 10 minutos, né, 10 a 15 minutos para você fazer a sua apresentação, né, depois a gente passa as palavras para cada membro da banca, né, que vai ter ali também até uns 10 minutos para fazer as considerações, cada um, e depois, no final, né, a gente dá as considerações, as palavras para você, fazer suas considerações, e aí a gente se reúne externamente para delinear, né, a nota que vai para a ata, né, todo aquele procedimento burocrático. Mas a palavra está contigo, Flávia, eu vou ficar com o microfone fechado, não consigo ver a tela, mas aí qualquer coisa vocês falam, não está passando aí alguma coisa. Tá? Eu estou só com o equipamento aqui. Mas seja muito bem-vindo, Flávia, a palavra está contigo, né, para... Travou. Estão escutando? Sim, Flávia. O professor vai pôr ainda o slide, está carregando. Um minuto, por favor. Aí, pronto.
Boa noite a todos. Como já foi feita a apresentação, meu nome é Flávia, essa é a minha defesa do meu TCC, e eu cumprimento a todos que se fazem presente, cumprimento a todos da banca e já agradecendo a participação de vocês que disponibilizaram um tempo para estar me avaliando. Como o professor disse, o meu tema é arte como ferramenta transformadora na educação ambiental. E o que me levou a escolher esse tema foi devido a nós temos uma disciplina com o nome de Arte e Meio Ambiente. E eu achei muito interessante essa disciplina, na época foi o professor Adriel que passou para nós. Que lecionou para nós essa disciplina. E no momento que ele tentava explicar, eu até então eu não tinha compreendido direito, e ele batia na tecla para mim poder compreender, porque o que ele queria passar era para as pessoas pararem de ser tão consumista e ver que quando a gente está consumindo demais, você está fazendo o quê? Você está prejudicando o meio ambiente. Se você não tem um exemplo, eu vou citar. Igual aqui em Sorriso tem lugares que passa a coleta seletiva. No meu bairro passa toda semana, passa uma vez. E aquelas pessoas que são consumistas e não têm essa visão de separar. Até então, eu não separava o lixo reciclável do lixo comum. Ia tudo junto. E a partir daquela disciplina que o professor Adriel lecionou para nós, eu passei a observar o quão é importante se cada um fizer a sua parte. E a partir daí também eu fiz 3 estágios. O ano passado eu fiz 2, que eu estava devendo um estágio, e eu fiz no ensino fundamental. Foi até com a professora Marineide. Eu fiz um projeto. O meu projeto era Artes e Meio Ambiente. E quando eu fui explicar para os alunos, a base de 30 alunos por sala. Então, naquele estágio, eu fiz esse projeto em 10 salas de aula. E nem todos os alunos sabiam o que seria arte e meio ambiente, como que é importante. E eu abordei para eles sobre a questão de você separar o lixo orgânico do lixo reciclável. E depois eu passei um desenho para eles, passei algum vídeo de um artista, Bordalo, que ele trabalha com reciclagem. E os projetos que ele tem, as obras de arte que ele faz, é muito importante. E a partir daí eu me apaixonei por reciclar. E aqui em Sorriso também tem a coleta de entulho, que é acho que de mês e meio eles passam, que é recolhendo móveis, eletrodomésticos, e também tem os pontos eco, onde eles pegam coleta. Tem acho que 5 ou 6 dentro da cidade. E teve outro estágio também que eu fiz, que é no ensino médio, que quando foi a minha vez de estagiar, a professora tinha um projeto e esse projeto, ela tinha, acho que praticamente um mês e meio por aí, um mês e meio para poder apresentar ele. Quando eu comecei a fazer o estágio, acho que ela tinha a base de um mês e meio para apresentar o projeto e finalizar.
e esse tempo era bem corrido. E daí eu tive que apresentar esse projeto no estágio do ensino médio. E muito seria técnicas na arte. E muitos dos alunos fizeram obras de arte com reciclagem. E outro estágio também que eu fiz, que foi o estágio 5, que foi bem na época da Páscoa, nós fizemos em 5, 4 de Sorriso e uma de Sinop. E nós aproveitamos para fazer lembrança para as crianças de uma ONG. Aí, aqui em Sorriso, nós fizemos 2 pessoas, foram 2 pessoas de manhã e 2 pessoas à tarde, distribuir essas lembranças para as crianças. E em Sinop também, a menina foi distribuir. E daí, entrando aqui na introdução, a crise ambiental e a necessidade de novas abordagens. Então, o professor ele tem que saber abordar os temas para que os alunos fiquem por dentro. Assim como o professor Adriel bateu na tecla para mim poder entender, e eu não estava entendendo. E o professor, ele tem esse papel muito importante. E aí eu pego e penso, o meu primeiro estágio foram 10 salas. Se cada sala tem 30 alunos, foram falados para 300 crianças, crianças adolescentes. E essa semana eu trabalho na escola, eu trabalho na limpeza. E um aluno chegou, eu estava ajudando a distribuir fruta, né? E daí ele falou bem assim para mim: olha, eu lembro que eu tive aula com essa tia, eles chamam a gente de tia na escola, né? Eu tive aula com essa tia, e eu lembro que ela falou sobre o meio ambiente, arte e meio ambiente. Então, isso entra na mente deles, e eles vão passando de geração para geração. E assim, a gente vê a mudança que vai ocorrendo, porque eles chegam em casa e provavelmente vão falar para os pais, para quem eles moram, eles vão falar. E assim as pessoas vão tendo uma consciência de como ajudar o meio ambiente. E o meio ambiente, ele é bem complexo, a poluição do ar, os animais, o planeta Terra, o ser humano, que tudo isso envolve. Aí, esse é o papel da arte como meio eficaz de educação ambiental. O professor ele tem que procurar estratégias, e principalmente quando é criança, estratégias didáticas, né? Por meio do que eles gostam, por meio do que os alunos gostam, para eles poderem compreender. E também eu estou fazendo um curso de extensão, da cidade de Tangará da Serra, mas eu estou participando aqui por Sorriso, para juntar, no caso, o curso em si, juntar tampinhas de garrafas PET, e com essas tampinhas de garrafa PET, eu vou vender para trocar por ração para animais abandonados. E como eu já estou amando esse tema, já amo esse tema, eu junto, não só as tampinhas, mas eu junto as garrafas. Lá em casa tem um monte de saco, eu peço ajuda para as pessoas, e as pessoas, nem todo mundo sabe que como esse tema é tão importante, porque a natureza está pedindo socorro e as pessoas não conseguem enxergar. Aí, compreender, objetivos gerais. Investigar o papel da arte na promoção da consciência ecológica. Qual que é o papel da arte? Seria buscar estratégias como projetos pedagógicos, para amostras pedagógicas, palestra, através de pinturas em mural. No meu estágio 1 também, eu achei muito interessante na escola as pinturas que tem lá, e investigar o papel da arte na promoção da consciência ecológica,
os específicos: analisar práticas artísticas utilizadas na educação ambiental, propor diretrizes para integrar arte e educação ambiental em projetos pedagógicos, foi o que eu acabei de falar, identificar o impacto da arte na sensibilização para questões ambientais. Aí a foto, isso aí está representando, né? E principalmente as crianças, elas vão direto no desenho, né? Na forma lúdica como a gente usa, é o que mais ajuda na questão das crianças, para elas poderem compreender. Pode passar, professor. Construção teórica. A influência das práticas artísticas na conscientização ambiental. As práticas artísticas na educação ambiental promovem uma abordagem criativa e sensível para despertar a consciência ecológica. Práticas artísticas utilizadas na educação ambiental. Agenda 21 da Unesco. Então, tem muito tipo de prática que a gente pode estar fazendo. Uma palestra, que mais? Jogos, tudo que chama atenção. Construção teórica, entender como associar arte e educação ambiental de forma eficiente e didática. Nunes, 2017. O impacto da arte na sensibilização para questões ambientais. Andrade, 2007. Ensino de arte no Brasil. Desafios para a educação ambiental. Esses desafios seriam o quê? Novas estratégias e para poder reunir também a sociedade, porque se reunir a sociedade, eu creio que fazendo palestra em público, numa praça, igual eu falei, que muitas pessoas não sabem, não são leigos nesse assunto. E resultados. A importância da educação ambiental na sociedade. Dentre os principais resultados, destacam-se nos olhares dos autores Pérez Júnior, Pérez, 2022, que a educação ambiental é essencial para promover a conscientização sobre a sustentabilidade e a construção de um futuro mais limpo e equilibrado. Então, se nós passarmos para as crianças, para os adolescentes hoje, que serão o futuro de amanhã, eles vão já estar passando para a próxima geração. E assim, veremos o resultado. Esse aqui já foi, né? Não. Resultados também. Foi possível identificar, na opinião dos autores Pérez Júnior, Pérez, 2022, que a educação ambiental é um elemento central no movimento pelo desenvolvimento sustentável, ganhando força mundialmente desde o final do século XX, em resposta às crescentes crises socioambientais globais. E aqui mais uma figura, né, um trabalho, onde teve a participação de adolescentes, crianças. Resultados. Segundo Lai-Dargis, 2006, há uma disputa ideológica em torno dos significados atribuídos à educação ambiental, marcada pela polarização entre abordagens pedagógicas liberais e progressistas. Conclusão. Com base nos resultados analisados, conclui-se que a arte é uma ferramenta poderosa na educação ambiental, pois facilita a compreensão, promove o engajamento e incentiva a adoção de práticas sustentáveis. Ao integrar diferentes formas de expressão artística nos processos educativos, cria-se um ambiente propício à reflexão crítica e à sensibilização sobre questões ambientais urgentes.
E aí está as referências que foram usadas. Obrigada. Se alguém tiver uma pergunta, estamos aqui para saná-la. Bom, primeiro, né, obrigado, Flávia, pela apresentação, né? Ficamos muito felizes aí pelo seu cumprimento, né, do tempo. E agora eu dou a palavra, né, para a professora Sônia, para fazer as suas considerações, né, professora convidada externa. Fique à vontade para fazer suas contribuições, reflexões, apontamentos, né, críticas, né, sugestões para o trabalho que a senhora se dedicou a fazer a leitura. Fico com a palavra em até 10 minutos. Boa noite a todos, boa noite ao professor Gleison, à professora Marineide, aos outros convidados, a Flávia. Parabéns, Flávia, pela apresentação. Obrigada. Como que nós fomos convidadas, né, para poder estar dando um auxílio para você, porque aqui a gente não está para danificar o trabalho de ninguém, né? A gente foi convidado, nós somos convidadas para poder aprimorar e melhorar o seu trabalho juntamente com o seu orientador, né? Porque como nós estamos de fora e a gente faz essa leitura, é muito importante para a gente estar fazendo esses apontamentos para poder vocês melhorarem o seu trabalho de vocês, tanto você como o seu orientador. Ô, Flávia, no caso, quando eu estava fazendo a leitura do seu trabalho, no resumo, você coloca, né, que as obras que vocês utilizaram foram dos anos de 2013 a 2025. Já na sua introdução, você coloca entre os anos de 2014, né, a 2025. Aí tem que fazer uma correçãozinha aí para ver certinho nesse tempo. Qual que é o tempo? Se é 2013, 2014. No caso, também, o seu objetivo geral e os seus objetivos específicos, ô Flávia, eu vi que você pontuou muito sobre a questão ambiental, né? Só que a sua disciplina é História da Arte, no caso, afro-brasileira, né? Eu vi que faltou um pouquinho de você trazer mais um foco em relação à arte, né? Que eu percebi aqui que você focou muito nas questões ambientais. No tópico 2.4.1, lá você coloca assim, lá você inicia a importância da educação ambiental na sociedade, e você coloca, mesmo diante de conflitos educacionais e interdisciplinares inevitáveis no processo de construção de uma sociedade crítica. Aqui faltou você colocar quais são esses conflitos educacionais e interdisciplinares, né, que você cita no trabalho. Quais são? Você só pontuou, mas você não colocou quais são esses conflitos, tá? Seria bom você dar um aprofundado também nessa parte. No tópico 2.4.2, você inicia, né? Aí lá embaixo você coloca assim, inclusive no Brasil, onde influenciou diretamente a legislação. Aqui eu não consegui encontrar qual legislação é essa, né? Porque quando a gente pontua alguma coisa, a gente tem que colocar, por exemplo, alguma lei, se eu estou trabalhando alguma lei, eu preciso estar colocando lá. Eu senti falta, no caso dessa legislação, para você também estar pontuando lá embaixo. E também, no caso, você também coloca lá no seu trabalho que você verificou que o relato experiência aborda duas abordagens teóricas, utilizando a educação. E aqui também, Flávio, você deveria aprofundar mais um pouco, né? Ficou meio vago esse tópico aqui que você colocou. Para resumir, no caso do seu trabalho, ô Flávio, igual eu falei, a gente está aqui para poder ajudar, né? Porque a gente faz essa leitura externa, aí a gente está aqui só para poder ajudar mesmo, no caso, enriquecer o seu trabalho. O que eu verifiquei? Você tem que melhorar um pouco a escrita, ô Flávia. Tem certos tópicos, assim, do texto que fica muito raso, né? A gente tem que fazer a leitura, ler novamente para poder entender algumas partes.
e tem que melhorar um pouco. A concordância também, né? Aí a gente faz a leitura, lê, depois tem que voltar novamente para a gente poder ter esse entendimento. Corrigir o português, eu não sei se você passou o seu trabalho, né, para alguma professora fazer a leitura e fazer a correção também do português, tá? Seria muito interessante também, para poder melhorar. E muitas palavras, Flávia, repetidas que eu encontrei no texto. Às vezes tem duas palavras juntas, assim, uma sequência da outra, né? Que eu também verifiquei. E outra coisa também que eu verifiquei no seu texto, Flávia, é que tem referência que você colocou, mas a referência não está no texto. Aí, isso também eu dei um caso olhada, também tem que ter essa correção também, você tem que fazer, né? Lá na parte da referência você colocou alguns autores, porém no texto, no corpo do texto, não apresenta esses autores. Você falou que você é do apoio, né, da limpeza, da rede estadual ou da rede municipal? Estadual. O seu texto, Flávia, como que você falou, é um trabalho muito importante. Eu gostei. Só o que faltou mais, Flávia, você trazer um pouco mais da arte, né, no seu trabalho, porque você focou muito nas questões ambientais. E como que, no caso, você falou que trabalha também na área da limpeza, e você fez alguns trabalhos, falta um pouco você também colocar um pouco mais de você. Quem que é a Flávia? Né? Você falou no começo da sua apresentação que você é da área do apoio, né, do administrativo, que a gente costuma falar. Sim. E aí faltou você colocar um pouco mais de você. Quem que é a Flávia no seu local de trabalho? Você falou com os alunos da sua escola, falou assim, aquela ali é a tia, né, que deu aula. Você falou assim, não foi? Sim. Aí, você, no caso, quando que você fez a sua apresentação lá na sala, você deveria mostrar também um pouco de você no seu local de trabalho. Quem que é você fazendo esse trabalho, desenvolvendo dentro da sua escola? Igual a gente costuma falar, no chão da escola, né? E também você poderia estar aplicando isso na escola, conversando com a gestão da escola, né? Com o pessoal do conselho, para você também estar aplicando isso para você ser o diferencial na escola que você trabalha, na escola que você está lotada. Seria interessante também você lá dentro da escola que você trabalha, fazer esse trabalho diferenciado, né? No caso, voltado mais para a parte da arte, né? Porque você falou muito das questões ambientais. É isso, Flávia, não vou tomar muito tempo, depois a professora Marineide também vai falar. Essas são as considerações que eu tenho para mim te passar, tá? São sugestões, igual eu já falei, aí depois você e seu orientador vão sentar e ver certinho o que vocês podem tá pegando essas sugestões que a gente vai passar para vocês. Mas espero que vocês tenham anotado, no caso, essas sugestões e que vocês sentam e vejam certinho. Mas o tema, Flávia, em si, é muito bom, tá? É um tema excelente para poder trabalhar. Porém, igual eu falei, você tem que trabalhar um pouco mais a arte, porque eu vi muito aqui no seu trabalho a questões ambientais e como foco, né? Como carro-chefe, e não a arte em si. Faltou um pouco mais isso, de você dar um foco mais, uma ênfase mais na parte voltada da arte, né? Com esse contexto das questões ambientais, tá bom? Mas é o que eu tenho para poder falar em relação ao seu trabalho. Obrigada. Por nada, obrigada a você. Obrigado, professora Sônia, pelas considerações, pela reflexão, apontamentos, né? Ficamos muito agradecidas aí. Agora eu passo a palavra para a professora Marineide, né? Fique à vontade, professora, para tecer as considerações que a senhora julgar pertinente. E boa noite e obrigado novamente por estar conosco. Bom, boa noite novamente, professor Gleice, professora Sônia, Flávia. Agradecer a oportunidade de participar desse momento, Flávia, que com certeza para você é um momento, assim, marcante, já que você sai aí de um espaço que não é a docência e vem aí caminhando, né, trilhando para chegar aí à sala de aula, né, é algo assim
e com certeza foi muito esforço. Eu percebi isso na sua escrita, na dificuldade de escrita, de conexão, né, de algumas coisas, mas nada que não possa ser superado. Os apontamentos da professora Sônia foram muito pertinentes, os meus apontamentos eu fiz no texto, mas, além dos apontamentos, eu quero dizer para você que o seu tema é muito importante, é um tema pertinente e que deve realmente ser trabalhado assim em conexão com a arte, para poder aí, quem sabe, depois do texto redondinho, o professor Gleison aí publicar junto com você e nós possamos aí levar às outras pessoas a importância da arte na educação ambiental e como ela pode transformar as pessoas a partir dos trabalhos efetivados nesse campo de conhecimento. Porque as pessoas só mudam os conceitos quando eles se sensibilizam com alguma coisa. Se não tocar, a pessoa não muda, né? E a arte, ela proporciona isso, né? Se repensar sobre todas as coisas, como você já falou, né? Então, o seu texto, ele tem, assim, o resumo é muito grande, o resumo tem que ser de 250 palavras, as entradas, que são maiúsculas, algumas são minúsculas, tem que dar uma olhadinha na BNT, e aí eu fui pontuando, já fui aí te ajudando a juntar algumas coisas, e eu vou mandar para o professor. Mas o que fica do seu texto de mais importante para ser ressaltado, além do tema, é essa conexão entre arte e educação ambiental, que ainda não se efetivou no seu texto, né? A professora Sônia já apontou, falta um pouco mais da arte. E aí eu sugiro você olhar alguns autores que falam de ambientes artísticos, que são para esse campo da educação ambiental. Eles montam ambientes artísticos fazendo crítica à degradação ambiental, à fome, à assoreação do rio, e quem sabe dar um suporte aí para você de teóricos, né, que falam deste tema dentro da arte. Então, ambientes artísticos, eles trabalham a arte já voltada para a sensibilização da população quanto à necessidade de preservação, tá? Falta, sim, só essa conexão com a arte, o ambiental já está lá, já foi descrito, a arte você só pincela e nós temos aí que ter mais um pouco de subsídio aí no campo da arte. Demais agradecer, parabenizar você por ter chegado aqui, pela vitória de estar aqui, defender TCC não é fácil, eu vou defender o meu essa semana, nós ficamos nervosos, mesma coisa, então fique tranquila, tudo que nós vamos pontuar é para o enriquecimento do seu texto e com a aprovação aí do seu orientador. Se ele falar que não precisa, não precisa, tá bom? Agradeço novamente, passo para o senhor, professor Gleison. Obrigado, professora Marineide, pelas considerações, pelas reflexões, né? Eu acho que são todas pertinentes e no tempo correto a Flávia vai sentar lá e vai assistir essa gravação, porque está ficando gravada, então não tem como a gente falar assim, eu não sabia, eu não marquei, né? Então tem o vídeo, as imagens e o som para ela depois sentar e observar. Flávia, fique à vontade para tecer suas considerações em relação aos questionamentos, indicações que tanto a professora Sônia quanto a professora Marlene faz em relação à sua monografia, do texto apresentado. Sim. Igual elas falaram, né? Eu foquei muito na arte sustentável e, assim, eu fiz alguns... No estágio também eu acabei fazendo algumas obras de arte para levar para os alunos ver, com coisa reciclável, vaso, com gesso, utilizei a forminha, né?
para poder fazer um vasinho com gesso. Tivemos uma exposição também do professor Vinícius, onde a gente utilizou coisas recicláveis para fazer obra de arte também, vaso de flor, com caixa de leite, foguete, bastante coisa. E nós éramos em, acho que seis ou sete. E assim, com pintura, mas eu agradeço por esses apontamentos e isso é só aprendizado. Todos os apontamentos. É errando que a gente aprende, né? Bom, então eu fico. A professora Marineide, a professora Sônia, quer dizer mais alguma coisa? Que se não tiver nenhuma consideração, eu criei um grupo aqui no WhatsApp, mas vai ser bem rápido. A gente liga por aqui, não precisa nem sair daqui, a gente fala por aqui que é mais tranquilo, beleza? Aí a gente só pede para deixar o áudio e a câmera fechado, né? E depois a gente já retorna, tá bom, Flávia? Fique aí à vontade aí para dialogar.
Bom, voltamos aqui, Flávia, está por aí ainda? Tô. Então, vamos lá. Eu vou passar agora para a leitura da ata, tá? Então, ata de apresentação pública de trabalho de conclusão de curso, aos 16 dias do mês de junho de 2025, né, às 19 horas pela plataforma Google Meet, né, foi realizada a defesa pública do trabalho de conclusão de curso de licenciatura em artes visuais do Polo de Cuiabá, né, o seu, né? O meu é de Sorriso, né? Sorriso. Acabou que eu coloquei, mas é Sorriso. Da acadêmica Flávia Leite de Souza Fabonato, né, com a pesquisa monográfica intitulada Arte como Ferramenta Transformadora na Educação Ambiental. Né, a banca é constituída pelos professores, né, eu, Leison Peralta Pérez, né, presidente orientador, a professora convidada interna, a doutora Marineide Oliveira, e a professora convidada, a professora mestra Sônia Maria. Né, após a apresentação do trabalho de conclusão do curso, né, a banca examinadora reuniu-se, né, fez alguns apontamentos em relação às correções, né, que devem ser realizadas, né, até a entrega do texto, né, e a gente decidiu pela aprovação, né, aprovação da Flávia, com uma nota 9, né, então, o presidente da banca, né, após proceder a leitura da ata, né, deu por encerrada a sessão, agora às 20 horas e 47 minutos, 19, né, 19h47, na qual foi lavrada a presente ata, né, Sorriso, 16 de junho, e aí fica aberto, né, a palavra, né, professora Marineide, professora Sônia, se quer fazer algum apontamento ainda, alguma consideração, à vontade. Não, só parabenizar a Flávia e agora ela, com mais calma, possa enriquecer melhor o texto. Parabéns, Flávia. Obrigada. Muito obrigada. Eu me surpreendi com a nota. Achei que eu ia tirar uns 7 por aí. Eu estava muito nervosa. Desde a semana passada, não conseguia dormir direito e misericórdia. Muita ansiedade, mas é assim mesmo, né? Para passar pelo processo é tenso. E eu só tenho a agradecer a cada um, a cada professor, a vocês da banca e a cada um que participou também, assistindo. Muito obrigada. Eu fico muito feliz, né, pela sua aprovação, Flávia, né, pela sua dedicação, pela pessoa que acompanhei aí desde o semestre anterior, né, lá na fase do projeto. Então, eu acho que agora é o coroamento de um momento, né, que foi sendo dedicado aí pela sua pessoa durante essa trajetória. Fico muito feliz e honrado por poder ter caminhado contigo, né, junto nesse processo de escrita, né, e pode ficar muito feliz aí que realmente a gente conseguiu vencer mais uma barreira, né, então fico muito agradecido e honrado de poder ter a oportunidade de estar contigo nesse momento. Né, mas não acabou ainda, viu? Não esquece das correções, tá? Que vai ter que ser feito aí para fazer a entrega. Mas agradeço mesmo de coração, agradeço todo mundo que esteve, né, presente aqui nesse momento da defesa pública da Flávia, né, que puderam aqui apreciar e poder perceber que é o quanto que houve um crescimento e quanto a pesquisa dela é importante, né, para a sociedade, que é aquilo que nós priorizamos, né, principalmente nós como universidade pública, gratuita, né, de qualidade referenciada, né, nacional e internacionalmente, que é o NEMAT, né, com a formação de acadêmicos e acadêmicos comprometidos, né, com a sociedade e, com certeza, Flávia também vai estar nesse caminho aí. Né, obrigado, dar-se por encerrada, né, essa sessão pública de apresentação, né, do dia 16 de junho de 2025, né, às 19 horas e 50 minutos no horário de Cuiabá. Né, muito obrigado, professora Marineide, professora Sônia, pela leitura atenta, cuidadosa, tá bom? E dá-se por encerrada, neste momento, a defesa da Flávia. Tá bom, obrigada. Tchau. Boa noite.